Obrigada, Pedro. As crianças vão subir? Já subiram? Já subiu? Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Nós entramos aqui nessa noite e cultuamos ao Senhor, porque, na verdade, o culto começa dentro do nosso lar. E desde que nós adentramos aqui nessas portas, o Senhor se fez presente, falou através dos louvores. É muito bom sentir a presença do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor. Mais uma vez, é uma responsabilidade tamanha, porém nós não podemos fugir daquilo a qual o Senhor nos determinou para fazer. Também já quero agradecer a Deus também pela vida do Arthur e do Felipe, que através desse louvor Deus confirmou mais uma vez a palavra. E você que está aqui nessa noite, se eu te perguntar, você saberia me responder? Você conhece o dono da promessa? Você conhece quem te fez a promessa? Amém. Deus falou comigo, irmãos, sobre esse tema, promessa. E até às 15h a mensagem ainda não estava esboçada, porque só tinha essa palavra, Vanessa, promessa. E eu falei agora, que texto que eu vou falar, o que eu vou falar, o que o Senhor quer falar. E durante a tarde o Senhor começou a ministrar ao meu coração alguns tópicos que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite. Eu já quero te pedir para você abrir sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 4. Você vai deixar aberto e eu vou estar lendo dos versículos 18 ao 21. Depois nós vamos decorrendo a Bíblia e vamos ler alguns outros versículos. Mas eu peço para você ter um pouco de paciência. Preste atenção naquilo que eu estou falando. E aí nós vamos decorrendo a Bíblia. Mas agora você vai abrir no livro de Romanos, capítulo de número 4. E eu vou estar lendo a partir do versículo 18. Já está aqui no telão. Diz assim, 18: o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois ele, já de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua esposa Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. 21 diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Quem prometeu? Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nisso daí. E nós vamos iniciar essa ministração. Nessa introdução, irmãos, eu quero falar rapidamente, resumido, sobre a história de Abraão. Amém? No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo de número 12, logo nos primeiros versículos, nós vamos ouvir a Bíblia narrar sobre a história de Abraão. Nesse capítulo de número 12, Abraão, como eu e você sabem, eu acredito que aqui muitos de vocês já ouviram a história de Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus. Eu vou ler para vocês acompanhando. Gênesis 12. Pode deixar que eu abra aqui, irmão. Só acompanha aí comigo. Deixa aí em Romanos aí que nós vamos voltar aí daqui a pouco. Capítulo de número 12 de Gênesis diz assim. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e em ti serão benditas todas as suas famílias. Resumidamente, irmãos, a história de Abraão, em Gênesis, diz que Deus chama Abraão.
ele chega até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Quando a gente fala de chamado, a gente remete a, vamos dizer, uma maratona. Nós estamos maratonando em Cristo. Quando nós somos chamados pelo Senhor, é porque Ele vê em nós e gera em nós expectativas que nós mesmos não geramos. Confia em nós aquilo que nós mesmos achamos que nós somos capazes de fazer. Porém, quando a gente fala de chamado, e aqui em Abraão, envolve o quê? Renúncia e obediência. Quando Deus chama Abraão, Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele faz aquilo que Deus lhe ordena. Comigo e com você não é diferente. Quando Deus nos chama, nós precisamos exercer o quê? Obediência e renúncia, porque de fato nós precisamos abandonar algumas coisas. Aqui a Bíblia está relatando que ele sai da tua parentela, sai da sua terra, para um lugar que Deus ainda não tinha lhe dito, mas para um lugar. Obediência, renúncia e o quê? Confiança. No decorrer da história, que eu vou resumir aqui rapidinho, porque eu quero falar sobre outras coisas também, envolve a trajetória dele. Nessa trajetória de Abraão, ao sair da sua cidade natal, ele está agora sendo direcionado para o Senhor, para um lugar que Deus quer que ele vá. Comigo e com você não é diferente. Quando nós viemos para Cristo, nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Ele como o único suficiente Salvador, nós estamos nos disponibilizando aqui a fazer o ID do Senhor, entendendo que as coisas não vão ser do jeito que eu quero, não vou para onde eu quero ir. As palavras que eu antes falava, eu não falo mais, porque uma vez que nós nos encontramos com o Senhor, os nossos olhos, a nossa vida precisa estar totalmente direcionada por Ele. É fácil? Não é. Porém, nós precisamos renunciar, abandonar algumas coisas e em obediência estarmos focados, direcionados por aquilo que Deus quer fazer. A história diz que durante esse período, nós vamos pular lá para Gênesis 18, diz que agora Deus vai fazer uma promessa para Abraão. E nessa promessa, Ele vai dizer assim: Abraão, lá no 9, e disse Deus: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava da porta da tenda que estava atrás dele. 11 diz assim: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade, avançados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, Sara riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Questionamentos de Sara. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, darei à luz ainda havendo se envelhecido? Havia alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse mesmo tempo, e Sara terá um filho. Nesse tempo de trajetória que Abraão está sendo direcionado por Deus e fazendo aquilo a qual Deus lhe pede, agora Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Trazendo para os dias de hoje, para mim e para você, todos nós estamos debaixo de uma promessa. Todos nós aqui ouvimos do Senhor algo que nos impulsionava. Ao mesmo tempo que isso nos impulsiona, isso nos dá medo. Isso faz com que nós sentimos dores. Nós passamos por momentos difíceis, aflições, angústia, perdemos, choramos, questionamos. Porém, essa promessa precisa nos movimentar. Essa promessa não pode nos estagnar, mesmo diante as adversidades que iremos enfrentar. E quando Abraão e Sara ouvem isso, Sara questiona e ri, porque se pela lógica humana,
pela idade que eles tinham, é impossível mesmo. Se naquela época já era impossível, Robinho, hoje então, para a gente, o que a gente pensaria se Deus dissesse que faria isso nos dias de hoje? Não tem como. É impossível. Mas a palavra também diz que Deus diz: há alguma coisa impossível para mim? Há algo que o Senhor não possa fazer se Ele quiser? Continuando. Depois dessa promessa que nós lemos, agora chega a parte do sacrifício. Abraão, no começo, ele tem um chamado, ele passa por esse período, nessa trajetória com Cristo, com Deus, recebe essa promessa, caminha nesse tempo de espera, porque se tem uma coisa, irmãos, que a promessa nos faz, é o tempo de espera. Nós precisamos esperar. Toda promessa tem um tempo de espera. Toda promessa gera nós dor, porém toda promessa gera milagre quando nós estamos debaixo de obediência ao Senhor. Agora chegamos em Gênesis 21 e 22, onde Deus vai pedir agora para Abraão algo que era inusitado. Agora Deus chega para Abraão e fala para ele: sabe o filho que eu te dei? Agora já está nos seus braços. O seu filho, o seu único filho, a quem você ama, dá ele para mim. Vamos lá ler? Gênesis 21. Vou ler alguns versículos. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concedeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, e Sara que lhe dera o nome de Isaque. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aí lá no 22 vai dizer assim, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, pegou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e o seu filho Isaque, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi a um lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão e os seus olhos, olhou Abraão e viu com seus olhos de longe o lugar. E disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, vamos voltar. Tomou Abraão a lenha ao holocausto, pôs lá sobre... Voltando. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Agora aqui, Deus pede para Abraão o seu único filho em sacrifício vivo a ele. Abraão, em obediência, segue fazendo aquilo a qual Deus lhe pedia. Quando eu perguntei para você no início, se você conhece o dono da promessa, se ele te pedir algo que é muito improvável, você faria? E eu não estou aqui falando para você de... ele pedir para você renunciar a algo que você goste muito, talvez vamos usar aqui algo muito comum. As pessoas, quando vêm para Cristo, elas estão viciadas, elas estão, às vezes, no mundo da prostituição, das drogas, da bebida. E quando vêm para Cristo, ela sabe que automaticamente, ao vir para Deus, ela tem que abandonar algumas coisas. Isso não é algo que o nosso físico, o nosso carnal é tão simples assim. Nós precisamos estar dia após dia cultuando, buscando a presença do Senhor, e automaticamente essas coisas vão deixando. Isso é renúncia. Isso é Deus pedindo para você: venha, faça a minha vontade, eu vou te ajudar, e você vai abandonar tudo isso. Só que quando a gente fala de promessa aqui,
Deus promete algo para Abraão, entrega isso para ele, só que agora Deus está querendo que ele dá o filho dele em sacrifício. Será que eu e você, conhecendo Deus da promessa, faríamos isso para ele? Você que é mãe, você que é pai, é muito difícil, não é? A gente dar o nosso único filho, a quem a gente ama, em sacrifício ao Senhor porque ele pediu. Só que a epígrafe do texto diz que Deus está o quê? Provando Abraão. E nós, de fato, iremos passar por algumas coisas que aos nossos olhos é improvável. Porém, no meio desse caos todo, nós cantamos aqui, Ele ainda provê o cordeiro. Ele ainda provê. Nós estamos debaixo de uma promessa, mas nós estamos embaixo dessa promessa, precisamos estar em obediência. Como eu falei, essa obediência gera dor, mas essa obediência também gera milagres da parte do Senhor. Amém? Irmãos, agora eu quero que você volte comigo lá no livro de Romanos, onde a gente abriu, capítulo de número 4, que eu vou falar alguns tópicos acerca dessa palavra. Em Romanos, capítulo de número 4, Paulo está agora falando acerca de Abraão. E nesses 4 versículos que nós lemos, Deus falou comigo algumas coisas. O tema dessa ministração é foco na promessa, amém? Versículo de número 18 diz assim: o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. No versículo de número 19, agora nós acabamos de ler, 18, está dizendo que Abraão, ele não olhou para as circunstâncias. Ele estava o quê? Debaixo de uma promessa do Senhor e dando ouvidos ao que Deus disse. Irmãos, eu estava em casa e Deus falou para mim que para a gente manter o foco na promessa, nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus está nos dizendo. Dar ouvido àquilo que Ele está nos pedindo para fazer. Essa promessa, ela precisa gerar em nós movimento. Nós precisamos olhar para o Senhor como alvo. Lembra que eu falei, nós estamos numa maratona? Quando nós fomos chamados pelo Senhor, nós estamos sendo chamados para sair da nossa zona de conforto e caminhar rumo àquilo a qual Ele nos ordenar. Para mantermos o foco na promessa, primeiro tópico, nós precisamos ouvir o que Deus está nos dizendo. Mas não é com ouvido de mercador que ouve e sai por aqui, mas sim ouvir, deixar isso gerar vida dentro de você e através disso gerar vidas em outra pessoa. Porque a palavra do Senhor diz assim para Abraão: eu te abençoarei e tudo aquilo que você abençoar será abençoado. Aonde você for, você será uma bênção. Isso remete a nós que não é sobre nós, é sobre o que Deus pode fazer através de nós. Você é abençoado porque eu te abençoei. Você está aqui porque eu morri na cruz, enviei o meu filho para morrer na cruz para que você estivesse aqui. Como a Laís falou, foi pago um alto preço, um preço de sangue. Por quê? Porque Ele viu em você aquilo que nem nós mesmos vimos. No capítulo de número 19, diz assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, já velho, pois já está com quase 100 anos, nem tampouco para o ventre da sua esposa Sara. Então, o nosso segundo tópico, nós aprendemos que para mantermos focado na promessa, nós precisamos olhar para Cristo e não olhar para as circunstâncias ao nosso derredor e não aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. Irmãos, o nosso olho humano, ele segue basicamente a mesma coisa que uma câmera fotográfica. O nosso olho humano, ele foca naquilo que a gente quer olhar. Aquilo que a gente não quer olhar, a gente desfoca. Aquilo que eu quero ver, eu vejo. Aquilo que eu não quero ver, eu não vejo. Só que no reino espiritual e na nossa vida espiritual, acontece do mesmo jeito.
Quando nós focamos nos nossos problemas, nós deixamos de ver aquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Quando eu e você começam a olhar aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente esquece da promessa a qual Deus fez. A gente começa a só ver problema e esquece o que Deus está fazendo. E isso, como resultado, a gente deixa de viver algo extraordinário da parte do Senhor, que é o hoje. A gente deixa de viver aquilo que Ele prometeu. Nós começamos a olhar o nosso problema e deixamos a nossa fé enfraquecer. Quando nós focamos os nossos defeitos, né, a gente esquece as nossas qualidades. A gente se olha no espelho e quando a gente se olha no espelho, a gente não vê o nosso interior. A gente vê aqui, ó, o exterior. Quando eu e você se olham no espelho, que a gente se vê, se autoanalisa, o que a gente vê? Um ser humano cheio de falhas, pecados, buscando acertar, errando. Nós nos olhamos muitas vezes e pensamos, cara, tá errado alguma coisa aqui, não tá bom. Por quê? Porque você começa a focar naquilo que você está vivendo naquele momento. Não tem jeito para mim mais, não dá certo. Por que Deus está me pedindo isso? Deus, eu não consigo. Deus, está errado aqui, está errado ali. Você começa a focar naquilo que você está vendo diante dos seus olhos. E você esquece das qualidades a qual Deus disse para você que você é. Quando nós focamos na nossa própria visão, a gente esquece o que a Bíblia diz que nós somos. Porque você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é aquilo que as pessoas ao seu redor dizem que é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Imagem e semelhança do nosso Criador. Você é amado por Deus, filho amado do Senhor. Então não permita que o mundo lá fora te diga que você não é, porque você é filho amado do Senhor. Você tem muitas qualidades diante do Senhor. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu acredito em você. Você vai conseguir. E sabe o que mais que Ele diz para mim e para você? Não temas, eu sou com você. Oh, Jesus. Quando nós começamos a focar naquilo que sufoca a promessa, nós esquecemos do propósito ao qual fomos chamados por Deus. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós avançamos e prossigamos em conhecer a Ele e buscar a fazer aquilo que Ele está nos ordenando. Amém? Tópico de número 4 agora. Eu falei já, né? Isso. Não, é 3, né? No versículo de número 20, o tópico 3 é: para focar na promessa, você não deve duvidar. Amém? Versículo de número 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus. Quem? Abraão não duvidou. Por incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé, dando o quê? Glórias a Deus. A fé, irmãos, agora, eu quero usar. Eu falei sobre a nossa visão ser basicamente uma câmera fotográfica. Então eu vou continuar aqui nesse ritmo. E quero falar para você que a fé agora é uma lente, sabe, ô Miguel? É uma lente agora que vai fazer com que nós consigamos ver a forma que Deus quer que nós vejamos, entende? Porque os nossos olhos é limitado. A gente vê até aqui. Nós não temos dimensão do que Deus tem ainda para fazer lá na frente. Então agora a fé é o quê? Aquilo que os meus olhos não viu, mas eu acredito que Deus está fazendo. Aleluia. Eu acredito naquilo que Deus me prometeu. Eu acredito e eu vou avançar em Deus. Amém? E quando nós estamos sendo duvidando, quando o inimigo começa a lançar em nós, na nossa mente, dúvidas, eu quero que você comece a exercer algo diferente na sua vida. Todas as vezes que você começar a se duvidar, a se tripudiar na sua mente, eu quero que você comece a perguntar para o Espírito Santo de que forma que Ele quer direcionar você. Eu quero que você comece a fazer algo diferente. Fale: Deus, coloca essa lente em mim.
Me ajuda a entender o que o Senhor quer. Me direciona no que o Senhor quer fazer. Me ajuda, Espírito Santo, aqui, me ajuda ali. Seja direcionado por aquilo que o Espírito Santo quer te direcionar. E exerça a sua fé. Amém? Tópico de número 4. Para mantermos o foco na promessa, nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Versículo de número 21 diz assim: e estando certíssimo de que Ele tinha prometido, também é poderoso para fazer. Nós estamos firmados nisso. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Quando nós somos chamados pelo Senhor, e isso eu não estou falando só de liderança, porque para a nave da igreja, para vocês todos que estão aí, talvez você pare para pensar e diz assim: Esther, mas eu só sou um membro, né? Eu não tenho função na igreja, eu não sou líder de nada. O que é isso? O que é ser chamado pelo Senhor? O que é ter um propósito no Senhor? Irmãos, todos nós aqui fomos chamados pelo Senhor para fazer o ID dele. E nós somos encorajados nessa palavra a viver por fé, obediência e confiança nele. E quando Deus ele faz esse chamado para nós, para que nós avançamos nele, não é para nos gloriar. Não é. Porque a palavra diz que Abraão é pai de nações. Porém, a palavra diz assim: você será abençoado, se tu uma bênção. Onde eu colocar você, você será abençoado. Aquele que te abençoar será abençoado. Mas não é por Abraão, é por Deus. É Deus. Nunca será sobre nós, e sim sobre Ele. Lembrando que nessa maratona que nós estamos percorrendo para viver esse chamado do Senhor, nós teremos alguns dias difíceis, né, Nê? E quando a gente fala de maratona, a gente fala o quê? Cansaço. A gente precisa parar para beber um pouco de água. As nossas pernas doem, cansa. A gente tem os nossos momentos de fraqueza. Mas nós precisamos, todos os dias, recalcular a rota e estar disposto a caminhar no trajeto ao qual Deus está nos ordenando. A Sabrina falou algo aqui interessante. Nós estamos numa rota direcionada pelo Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nós estamos caminhando em fé. Às vezes, o GPS dá cai um pouco a conexão. Mas essa conexão cai porque Deus te abandonou, me abandonou? Talvez essa conexão caiu porque você deixou de orar como você devia orar. Você começou a olhar mais os seus problemas do que aquilo que Deus te prometeu. E quando essa conexão começa a falhar, parece que você começa a ficar meio perdido nessa rota. E você começa a esquecer aquilo que Deus falou. E o inimigo começa a ter mais voz na sua mente do que a voz do Espírito Santo. Mas, no meio dessa maratona, Deus, Ele nos dá vigor. Deus, Ele nos dá um fortalecimento espiritual. Deus, Ele está conosco todos os dias, dizendo para você: você consegue, você pode, vai um pouquinho, caminha um pouquinho mais. E é dessa forma que nós precisamos estar alinhados aos propósitos do Senhor Jesus para as nossas vidas. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E, mais importante ainda, precisamos confiar na palavra que Ele nos deu. Eu quero também deixar uma referência aqui que eu gosto muito, que Paulo também vai dizer, que se encontra em Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar o quê? Não que eu já tenha alcançado
ou que já tenha sido perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui preso por Cristo. Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho e avanço para as coisas que estão adiante de mim. O nosso foco é o céu, o nosso alvo é o céu. E nós não podemos alcançar o céu quando nós estamos andando para trás. Nós precisamos avançar e prosseguir em conhecer a Deus, e buscando e avançando no Senhor Jesus. Dizendo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos chamados e estamos focados na promessa a qual o Senhor nos deixou. E essa promessa, ela tem que gerar em nós vida. E quando nós geramos vida em nós e transbordamos, nós transbordamos da vida de alguém. A Bíblia diz que Abraão, ele foi muito abençoado. E toda aquela nação. A promessa foi feita para ele, mas foi transbordando em vidas. E comigo e com você não é diferente. A promessa, quando é feita para mim e para você, é para que através de nós alcançamos vidas. A nossa casa é cuidada, a provisão chega para nós. Quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor para nós vivemos milagre da parte do Senhor. Amém? Irmãos, eu estava em casa e esses dias atrás eu estava meio incomodada e eu falei assim, falei pro Du, nossa Du, eu vou começar a fazer atividade física de novo. Mas não tem como ir para academia porque meu filho é pequeno, e eu falei assim, eu vou começar a treinar em casa. Moniquele, comecei a fazer uns exercícios em casa, irmãos. Eu já estava na maratona. E aí, irmãos, depois eu não consegui nem descer as escadas. Que eu moro em apartamento, e começou a doer tudo minhas pernas. Eu falei, Jesus amado. E quando eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, de Abraão, e entrei nesse tema aqui também de maratonando em Cristo, que Deus me levou nesse versículo de Paulo. Deus falou para mim que muitas das vezes nós iremos vacilar as nossas pernas, nossos joelhos cansarão. Nós iremos nos cansar, fadigados. Mas a palavra do Senhor também diz que aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, correrão e não se cansarão. E eu não falo do nosso físico, irmãos. Eu falo quando nós buscamos a presença do Senhor Jesus, estamos com o nosso espiritual. Nós correremos e não nos cansaremos no Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa do Senhor para nós é avançar no Senhor. Eu não sei de que forma você entrou aqui. E eu não sei se por algum momento você esqueceu daquilo que Deus disse para você. Eu não sei se você esqueceu do que o Senhor te disse um dia. O fato é que muitas das vezes Deus usa as pessoas para falar conosco. E a gente nem lembra mais o que foi falado. E quando a gente olha, Vanessa, a gente está naquele cenário, vivendo aquilo, e você fala, nossa, Deus me falou isso um dia. Então hoje eu quero te convidar a fechar os teus olhos e começar a se analisar. Analisa a tua vida espiritual agora. Analise a forma que você está diante do Senhor. Feche os seus olhos e pare agora um pouco. Ligue o seu pensamento naquilo que o Espírito Santo te disse. E comece a se recordar das promessas que Ele já te fez. Talvez tem pessoas aqui que já receberam muitas promessas. Alguns pode ser que receberam poucas, mas todos estamos debaixo de uma palavra. Todos estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. Eu quero que você pare para pensar agora.
Aonde foi que você deixou? Aonde foi que os seus joelhos vacilaram? Que você perdeu a essência? Que talvez você perdeu e você disse assim: para mim não dá mais. Oh, Jesus. Aonde foi que você abandonou o Kalaiaçai? Aonde foi que aquilo que Deus entregou nas suas mãos você deixou cair? Foi ministrado aqui através da pastora Jeane, da dracma perdida. Algo valioso que nós perdemos. E a Bíblia diz que essa mulher perde dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz assim: que quando nós formos orar ao Senhor, nós precisamos orar ao Senhor em secreto. Fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor que nos vê, nos recompensa. Sabe onde nós perdemos muitas vezes? É dentro do nosso próprio comodismo, dentro da nossa zona de conforto. Nós perdemos coisas valiosas porque deixamos de perguntar para o Senhor o que de fato Ele quer que você faça. Porque muitas das vezes nós damos mais ouvido ao nosso medo e não avançamos porque damos ouvido às palavras que são ditas por pessoas que nem sabem o que você está passando. Porque essas pessoas não conhecem você por dentro. Essas pessoas te julgam pelo que está vendo. Mas Deus, Ele conhece o seu interior. E Ele viu em você algo que ninguém viu. Aleluia. Perdemos porque não queremos abandonar aquilo que Deus disse para abandonar. E se fosse para mim e para você fazer o que Abraão fez, irmãos, sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, sai da cidade que você vive e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não sei o que Deus está pedindo para mim, eu não sei o que Ele tem para fazer, mas eu vou, porque eu confio que Ele é a provisão e eu sei que Ele está no controle de tudo. Nós estamos debaixo de uma promessa. E se tem uma promessa que é universal para mim e para você, é: ide fazer discípulos. Ide, fale do amor de Jesus. O Miguel disse aqui, eu gostei muito do que o Miguel falou. Ele falou assim: o pouco que você sabe, o pouquinho que você está, para quem não sabe de nada, é muito. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente pega o nosso pouco conhecimento que a gente tem, o pouco que a gente lê a Bíblia, fica se achando que sabe demais. Aí a gente tem oportunidade para falar do amor de Deus, a gente fala: não vou falar não, é coisa da minha cabeça. Irmãos, Deus quer te usar no meio dessa geração. Deus quer te usar onde você está. E Deus não quer te usar aqui só dentro desse quadrado fechado. Ele quer te usar lá fora. Ele quer te usar no meio dos seus amigos, no seu trabalho. Porque tem pessoas sedentas pelo Senhor. Você não imagina como tem. Às vezes você posta um texto, a pessoa fala: poxa vida, você postou algo que falou muito comigo. Eu nem precisei abrir a boca, eu só postei um texto. Você parou para pensar da importância que tem em você falar do pouco que você conhece? Mas nós não podemos nos acomodar. Precisamos buscar mais de Deus, buscar conhecer mais o Senhor. E esse conhecer, irmãos, é o intimamente me aprofundar as coisas de Deus. É buscar o Espírito Santo, é me render. Nós iremos chorar, nós iremos passar por provações. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus do altar, Ele ainda responde. Sabe o Deus do altar de Abraão? Ele ainda responde. Abraão sobe para entregar o seu filho. E ele iria entregar. Iria. Mas o Deus do altar respondeu: não faça isso, Abraão. Eu irei prover o cordeiro para o sacrifício. Sabe quando nós teremos resposta de Deus?
Sabe quando nós teremos provisão do Senhor? Sabe quando Deus irá nos responder? Quando a gente fazer a vontade dEle. Quando a gente exercer a vontade dEle, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Quando a gente passa por algumas dificuldades, adversidades, a gente sabe que está no caminho certo. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Nós